Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! É sempre importante lembrar que em Física 2 iremos ver a termologia, a termodinâmica, a óptica geométrica e a ondulatória. Nessa primeira aula, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema didático Fismática. Com minha experiência de mais de 40 anos, ministrando aulas de física e matemática em escolas particulares, escolas públicas aqui no estado de São Paulo, ministrando aulas com sistemas didáticos como Etapa, Companhia da Escola, SER e outros, eu, em 2012, iniciei o trabalho de desenvolver o meu próprio sistema didático de física e matemática, que eu denominei de Fismática, ok? Então, é um sistema completo, como são os outros sistemas. A física contém 165 aulas, dividido em 55 aulas em Física 1, Física 2 e Física 3, e a matemática são 124 aulas, dividido também em Matemática 1, Matemática 2 e Matemática 3. Então essa é uma visão geral do sistema didático. Em todas as aulas eu vou mostrar um pouquinho, porque eu vou me basear no sistema didático, na teoria dele, nos exercícios que ele tem, e a gente vai desenvolvendo então para cada uma das frentes da física ou da matemática. Vamos então dar início à primeira aula de hoje. Então, essa primeira aula vamos ver então os fundamentos da termologia, né? O termo, então, termologia, termo, calor, logia, estudo. Então, vamos estudar o calor, né? Nessa primeira parte, nós vamos estudar toda a parte mais, não dinâmica, vamos dizer assim, porque depois tem a termodinâmica, tá, ok? Então, vamos ver aqui as definições de calor, escalas termométricas, dilatação, toda essa parte da termometria. E depois estudaremos também a termodinâmica, tá ok? Então o calor, todo mundo fala, às vezes erradamente, que eu vou comentar depois, que estou com calor não seria um termo muito certo, tá ok? Mas a gente vai ver depois. Então o que é o calor? O calor nada mais é do que a energia cinética das partículas. Então tem um desenho aí, você tem no primeiro lado aí, as moléculas estão movendo-se aleatoriamente, aí, mas com velocidade não muito alta, né? E quando eu aqueço, eu forneço energia para esse corpo, ok? Fornecendo energia na forma de calor, elas vão ganhar velocidade. Então, elas vão ganhar energia cinética. Então, o aquecimento transforma a energia calorífica em energia cinética, energia da velocidade, tá ok? E elas vão ganhar velocidade. Então, o aumento de calor, eu tenho aumento de velocidade. É isso que acontece, tá ok? Então, quando um corpo é aquecido, ele pega esse aquecimento, essa energia na forma de calor e transforma em velocidade para as partículas. Então, elas se movem muito mais rapidamente, tá ok? Isso num gás aí, né, tá ok? Se eu tiver um estado sólido, elas vão vibrar mais rapidamente. Nós vamos ver depois a parte que ela vai ter uma dilatação, tá ok? Por ser sólido, não vai ficar se movimentando, tá ok? Nós vamos ver depois também, lá em termodinâmica, que o gás ele se movimenta rapidamente, o líquido não, né? Porque o líquido não tem uma forma, mas ele mantém seu volume, e o sólido não, o sólido dilata, tá ok? Mas então no sólido ele vai aumentar a vibração, tá ok? Então podemos falar também em vibração, né? Tá ok? Eu aumento então a vibração das partículas, tá bem? Então a energia calorífica, quando eu aqueço o corpo, ela transforma a energia interna em energia cinética, aumentando. Se for um gás, aumentando a velocidade das moléculas que estão soltas, e se for um corpo sólido, né, vou aumentar então a energia de vibração dessas moléculas, tá ok? Dando continuidade, vamos ver os estados então micro e macro. Tá? Quando você tem então um corpo sendo aquecido, seja um gás, seja qual for o corpo, você tem então as moléculas vibrando, se movimentando, se elas estiverem livres ou não, né? Então existem algumas funções que são micro, a gente não vê, ok? Então a velocidade das partículas, a velocidade de vibração, a frequência de vibração no caso, a velocidade que elas estão ou não da molécula, então a gente acaba não tendo as interações entre elas, as forças entre elas, as interações que existem também colisões, se for um gás e assim por diante. Então,
Isso é estudado também, mas não aqui, tá ok? Aqui nós vamos estudar a parte macro. Então, o que é a parte macro? O que eu vejo? Eu não vejo a molécula vibrando, mas eu vejo, por exemplo, um corpo dilatando, eu vejo um gás expandindo, tá ok? Então, o que eu consigo ver? Eu consigo ver a pressão, aumentou a pressão, né? Eu coloco uma panela, como o nome diz, uma panela de pressão lá dentro, aqueço, o que acontece? Ela aumenta a pressão, se não tiver a válvula de segurança, ela explode, tá ok? A tendência é aumentar o volume, tá ok? Se eu tenho um corpo qualquer e aqueço ele tende a aumentar, tá bem? Então, quais são as macros que eu vou ver? Eu vou ver pressão, volume e estado, tá ok? O estado é o estado da matéria, né? Nós trabalhamos comumente, né, no nosso dia a dia com 3 estados da matéria. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Existe ainda um quinto estado, um quarto e um quinto estado, né? O quinto seria acima do gasoso, nós falaríamos em plasmas. Existe um estado, porque as moléculas estão vibrando, né? A gente vai ver na próxima aula, falando sobre temperatura, que se você diminui a energia delas, né, vai esfriando, chega uma hora que elas param de vibrar. Seria um estado, então, que não há mais vibração, ok? Mas isso aí é mais para a teoria de física. Nós estudamos, então, 3 estados físicos, né? É mais fácil pensar na água, né? O gelo é o sólido, a água em si é o estado líquido e o vapor da água seria o estado gasoso. Então a gente vai trabalhar então com esses 3 estados, que é a parte macroscópica do calor, então, e não a parte microscópica. Isso aí vamos deixar depois para termodinâmica, tá bem? Dando sequência, estamos falando então energia térmica, calor e as unidades de energia no caso do calor, tá bem? A energia térmica nada mais é do que a energia cinética, então, das moléculas, né? Que são denominadas, então, essa energia das moléculas, a gente denomina, então, de energia térmica. E calor? Calor é energia térmica em trânsito, ok? Ela vai, normalmente, de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ok? Então, o calor, você põe um corpo quente e um corpo frio, o mais simples, né, que geralmente se dá um exemplo aí, você põe café com leite, por exemplo, né? Você põe lá leite quente, café frio ou vice-versa, né? O que acontece? Chega uma hora, que nós vamos ver depois, que tem um equilíbrio. Então, o corpo que tem mais energia, que tem mais quantidade de calor, ele perde calor, e o que tem menos ganha calor. As moléculas vão vibrando, acaba tendo depois, como vamos ver, um equilíbrio, tá ok? Então, o calor é energia térmica em trânsito. Por isso que eu disse que, né, muita gente usa o termo, né? Hoje está calor, né? Você dizer ainda que você está com calor ainda vai, né? Porque você tem energia, você está sentindo o calor em seu corpo transitando, né? Mas, por exemplo, falar fisicamente, falar hoje está calor, seria estranho, né? Fala que hoje está quente, tá bem? Porque o calor é energia térmica em trânsito, que, como eu disse, normalmente ele vai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas ele pode ir do mais frio para o mais quente? Pode. Nós vamos ver depois em termodinâmica, que é o caso da geladeira, né? Como que você tira o calor de dentro, que ela fica mais fria do que a temperatura externa. Mas aí você usa pressão, outras coisas, outras grandezas físicas nós vamos trabalhar. Lá em termodinâmica nós vamos ver. Né? Mas é possível, então, o calor ir de um corpo mais frio para um corpo mais quente, tá ok? E a unidade de energia, nós temos aí, no sistema internacional, que está o SI na frente, é o Joule, representado pela letra J, tá ok? Então, a unidade de energia oficial que a gente trabalha é o Joule. Mas também nós podemos trabalhar com a caloria, que é o Cal, né? Então, quando se fala em calor, geralmente se trabalha com caloria. O que a gente usa mais é quilocaloria, né? A pessoa fala, eu estou um pouquinho gordinho, preciso perder umas gorduras, preciso perder caloria. Você pega um alimento e olha lá a quantidade de calorias que ela tem. Na realidade é quilocaloria, porque como é uma unidade muito pequena, você usa quilo, que seria 1000, né? 1000 calorias no caso, tá bem? Então a gente usa mais o termo quilocaloria quando fala em calor. Então, quando eu falo vou perder umas calorias, você está perdendo energia. Você tem gordura e você transforma nessa gordura em energia e você perde então, tá bem? Existe embaixo a relação entre caloria e joule, né? A gente usa na prática, para efeito de vestibular, por exemplo, que uma caloria é 4,18 ou 4,19 joule, né? Aí tem
com 4 casas de precisão aí, a relação entre caloria e joule, tá bem? Nós vamos depois ver como a gente transforma, fazer exercício para transformar de uma para outra. Mas, como eu disse, né, a unidade oficial de energia que a gente vê lá na mecânica é o joule, tá bem? Mas, em termodinâmica, geralmente se trabalha com caloria, tá ok? E para terminar, então, essa primeira aula, a parte teórica da primeira aula, vamos fazer exercícios depois, vamos ver, então, os conceitos de temperatura, equilíbrio térmico e tirar uma conclusão, né? Então, a temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas. Como eu disse, você não vai pegar aí na sua casa, ver se uma água está quente, pegar um microscópio para ver como as partículas estão vibrando. Não faz sentido, né? O que você faz? Você pega e põe um termômetro, né? Então, um termômetro. Nós vamos ver na próxima aula que a gente vai trabalhar com os termômetros, ok? Então, o termômetro, o termômetro, né, vai medir, então, a temperatura, tá ok? Então, a temperatura é a função macro, né, da física que mede, então, a agitação das partículas. Eu coloco lá um termômetro, né, e eu acabo medindo, então, a agitação desses corpos. Então, essa é a definição, então, de temperatura. Equilíbrio térmico. Bom, como eu disse, voltando ao que eu falei lá, você misturar, por exemplo, café com leite, né? Você tem o leite mais frio, joga café quente. O que acontece? As moléculas do leite estão vibrando com uma certa velocidade. Você joga o café mais quente, as moléculas devem estar vibrando com velocidade maior. Começa a ter encontros, né? E você tem lá colisões. Então, a que tem mais velocidade começa a perder velocidade e, em compensação, ela começa a fornecer mais velocidade para as que estão mais paradas. Chega uma hora que elas estão à mesma velocidade, que nós chamamos de equilíbrio térmico, tá ok? Para medir isso, nós medimos, como eu disse, com a temperatura. Ou seja, macroscopicamente, o equilíbrio térmico significa que tanto nesse caso aí, o café e o leite estão à mesma temperatura, tá bem? E uma conclusão, tá ok? Se for um sistema isolado, porque é lógico, eu coloco aí o café, tem a caneca, tem a mesa. Então, se eu desprezar, como se fosse um isopor, um sistema isolado. Então, se eu colocar vários corpos, né, num sistema isolado, ou seja, onde não há troca, né, de calor com o meio externo, tá ok? Um sistema isolado, depois que atingir, então, o equilíbrio térmico, todos estarão à mesma temperatura. Isso é importante, tá ok? Tá ok? Então, quando você atinge o equilíbrio térmico, todos os corpos envolvidos aí no processo isoladamente, que são isolados, né, eles estarão à mesma temperatura, tá ok? Esse, então, é um princípio aí da termologia, tá ok? Bom, na sequência, então, vamos resolver alguns exercícios, né, para fazer umas passagens aí, como trabalhar e como entender um pouquinho como que os vestibulares também trabalham com essas definições que nós vimos até agora. Bom, uma vez que nós vimos a teoria, vamos resolver agora 3 exercícios para termos uma ideia, então, aplicar um pouquinho o que foi visto, tá bem? Então, no sistema didático Fismática, né? Vou pegar 3 questões de lá para a gente poder responder, então. Né? Indo no sistema didático do Fismática, vamos resolver, então, aqui o exercício 7, o exercício 8 e o exercício 9, né? Para facilitar a leitura, eu passei ele de uma outra forma para podermos ver, então. Então, vamos resolver esses 3 exercícios. O exercício 7 diz o seguinte: calor é, letra A, energia em trânsito de um corpo para outro, quando entre eles há uma diferença de temperatura. Exatamente, essa é a definição, então, de calor, né? Vamos ver os outros. Medido em graus Celsius. Não obrigatoriamente, a gente usa aqui no Brasil a escala Celsius, vamos ver na próxima aula. A Inglaterra usa Fahrenheit, então existem outras escalas. C, uma forma de energia que não existe nos corpos frios. Bom, uma que não existe em corpo nenhum, na realidade o calor é a energia em trânsito. Mas só para exclamar, né, fazer um comentário aqui, se você tem um corpo frio e você tocar nele um corpo mais frio ainda, vai haver uma troca de calor, tá ok? D, uma forma de energia que se atribui aos corpos quentes. Também não, tá bem? O calor, então, é energia em trânsito, não tem a ver com corpo frio ou corpo quente. E o mesmo que temperatura. Não, temperatura, na realidade, mede
a diferença, né, da agitação das moléculas, quanto um corpo mais agitado ou não, tá ok? Então, não tem nada a ver calor com temperatura, tá bem? Exercício 8. Considere as afirmações a seguir. 1. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma quantidade de calor. Falso, né? Calor é energia em trânsito. Eles vão ter a mesma temperatura, então é falso. 2. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, ambos possuem a mesma temperatura. Verdadeiro. Tá? Se eles estão em equilíbrio térmico, eles têm a mesma temperatura. 3. Calor é transferência de temperatura de um corpo para o outro. Falso, né? Na realidade, o calor é energia em trânsito. 4. Calor é uma forma de energia em trânsito. Sim, verdadeira. Tá bem? Então nós temos aí que são verdadeiras a alternativa a 2, aí não alternativa, né? O item 2 e o item 4, que seria a alternativa D de dado, né? A alternativa D de dado fala que as corretas são a 2 e a 4. O exercício 9. O sistema A está em equilíbrio térmico com outro B, e este não está em equilíbrio com um terceiro corpo C. Então podemos dizer que A. Os sistemas A e C possuem a mesma quantidade de calor. Não, calor é energia em trânsito. Eles poderiam ter a mesma temperatura, mas a mesma quantidade de calor? Não, isso é sempre falso. B. A temperatura de A é diferente da de B. Não, se eles estão em equilíbrio térmico, obrigatoriamente eles têm a mesma temperatura. Então isso está errado. C. Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. Verdadeiro. Essa é a alternativa certa. Alternativa D. A temperatura de B é diferente de C, ele está afirmando. Mas C pode ter temperatura igual ao do sistema A. Então, se A e B têm a mesma temperatura, e C tem a mesma de A, obrigatoriamente ele teria a mesma de B. Então é falsa. Nenhuma das anteriores não, porque a alternativa C está correta, né? Os sistemas A e B possuem a mesma temperatura. Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula, então. Até mais!